Fala galera, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Comentar aqui mais uma derrota para o nosso rival, tá certo? Falar um pouco do próximo adversário, do próximo jogo do Fortaleza. Enfim, um jogo, como eu falei, uma derrota para o Ceará, a segunda consecutiva, de maneira vergonhosa, mais uma vez, sendo amassada pelo Ceará no primeiro tempo. Mas, antes de falar do jogo, queria falar da vergonha que foi do Fortaleza com relação à sua torcida, né? O Fortaleza não teve só uma derrota em campo, também teve uma derrota fora de campo, tá? A torcida ali do Fortaleza protagonizou mais um episódio lamentável que foi, né, uma briga generalizada ali na parte da torcida do Fortaleza, entre os próprios torcedores do Fortaleza, o que é de se lamentar muito. As pessoas, muitas famílias deixam de ir para jogos assim, que envolvem, né, o clássico, o rei, por conta do perigo que tem, né, principalmente em torno ali do estádio, né, entre as torcidas rivais, mas também dentro do próprio estádio, né, com a própria torcida brigando entre si. Isso não é a primeira vez que acontece. Isso já aconteceu do lado do Ceará, quando o Fortaleza ganhou, já aconteceu agora também do lado do Fortaleza, já havia acontecido outros episódios. Toda vez quando há uma derrota assim, que machuca, a torcida revoltada briga entre si. E aí, famílias ali acabam sendo afetadas, né? Porque estão ali também com seus filhos, com seus pais, idosos, crianças, e são os que mais sofrem com esse tipo de acontecimento. Então, é lamentável ontem a derrota para o Ceará, é lamentável esse episódio de vandalismo que aconteceu na torcida do Fortaleza. A diretoria, o presidente, lançou uma nota ontem à noite ainda, lamentando, repudiando, chamando de criminosos, como deve ser, né? A diretoria não passou pano para esses vândalos, para esses criminosos, já identificou alguns, disponibilizou as imagens que o Fortaleza, né, costuma fazer para as autoridades, para que eles possam identificar e, enfim, prender e dar uma punição exemplar para esses supostos torcedores que vão para causar esse tipo de confusão, tá certo? Então, fazer esse parênteses aqui para falar esse episódio lamentável que acontece não só no Fortaleza, mas que acontece também em outras partidas de outros times, que é lamentável, tá certo? Isso cada vez mais faz com que famílias deixem de ir para ver o seu time por conta desses episódios, né? Já não bastassem o medo do entorno, também agora tem que ter medo dentro do próprio estádio ali, por conta dessas brigas, tá certo? Então, fica aqui esse registro. O Fortaleza ontem entrou com uma escalação, e eu disse, né, no Instagram do Fortaleza, comentei lá, assim que saiu, lamentando a escalação, tá certo? Lamentando colocar Tite e Sebade juntos, Samuel ali na lateral esquerda, porque, rapaz, eu tô cansado de falar, cansado. Quer ganhar do Fortaleza hoje, colocar o ataque ali pelo nosso lado esquerdo da zaga. Todo atacante vai conseguir ganhar, se for veloz, vai conseguir ganhar ali. Se tiver o Tite em campo, se tiver Samuel ali na marcação, vai ganhar, certo? Mas o Tite foi bem contra o Maldonado. Meu amigo, o Maldonado não tinha ataque. O Maldonado tinha um atacante isolado lá e ainda não era rápido. Então, assim, jogar contra um time desse, dá pro Tite. Tranquilo. Agora, vai pegar um ataque rápido? Só foi o Fortaleza com o Tite, tá certo? Pegar um ataque rápido que foi do ABC e agora do Ceará 2 vezes, né? Se bem que na primeira partida o Tite não jogou. Que o Tite, ele é engolido pelo ataque.
O Tite não acompanha um ataque mais rápido, um ataque um pouco mais envolvente. Tá certo? Ele não acompanha. E ó, estamos falando de times de Série B, que tem um ataque um pouco melhor. Certo? O Tite não acompanha. O Tite não dá essa segurança. E aí o Vojvoda não só coloca o Tite, como coloca o Samuel ali na lateral esquerda. Ah, mas o Samuel, ele jogava nas categorias de base como lateral esquerdo. Gente, o Samuel, ele já está sendo lapidado ali para ser o meia. E já vinha sendo jogando, né, como meia. Ou seja, ele já está perdendo esse poder de marcação, né, esse poder de recomposição, porque ele já não tem o físico, né, para ser um marcador ali, tá certo? E ele vinha jogando como meia, e aí você coloca o cara como lateral, tá certo? Não gostei, tá certo, de colocar ele ali como lateral. Você tendo o Crispim, tá certo, que é mais experiente, que poderia jogar ali, tá certo? Não sei como está o Rodrigo Pacheco, mas o Rodrigo Pacheco não é um jogador velho, tá certo? O Rodrigo Pacheco poderia iniciar o jogo, até porque ele foi mal no primeiro jogo, era uma oportunidade para ele demonstrar o seu valor, né, nesse jogo contra o Ceará. Então confesso que não entendi entrar com Sebadios, com o Tite e com o Samuel, tá certo? 3 jogadores que não dão a mínima segurança para o setor defensivo, tá certo? O Tite ali levou um cartão amarelo no início da partida, mas se o jogador do Ceará não pula, se aquele carrinho ali maluco que o Tite deu, fora de tempo, totalmente atrasado, se pega o jogo do Ceará, quebrava as 2 pernas do cara. O Tite é um cara pesadão, e o moleque do Ceará, o atacante lá, acho que foi o Eric, deitou e rolou na nossa zaga ali pela esquerda, certo? Deitou e rolou. Então o Tite levou amarelo, mas porque o cara pulou, cara. Se o cara não pula e pega no jogador, era expulso. Teve outro lance que o atacante do Ceará entrou pelo meio da zaga do Fortaleza, entre o Tite e o Sebadios, numa facilidade, o cara perdeu o gol sozinho. Não dá, na minha opinião, não dá para o Tite ser titular. Mesmo ele sendo um dos piores, né, ali, que vinha sendo da zaga do Fortaleza. Porque, repito, o Tite foi testado contra o Maldonado e foi bem, não tinha ataque. Mas quando ele pegou um time mais rápido, um pouco mais veloz, o ABC, o Ceará, ele foi engolido. Tá certo? Ele não acompanha, não tem velocidade. Tá certo? Então, assim, na minha opinião, a dupla de zaga daqui para frente tem que ser Brits e Benevenuto. Benevenuto também está cometendo alguns erros. Cara, mantenha o Benevenuto para ele pegar confiança, porque é o nosso melhor zagueiro. Ele é rápido, tá certo? Ele tem impulsão, tá certo? Tem que pegar a confiança do Benevenuto. Por quê? Porque o Tite e o Sebadios não dão conta. Pode botar o Tite e o Sebadios em jogos tipo Santa Cruz, por exemplo, né, pela Copa do Nordeste, que já não vai valer mais nada. Ou um jogo em casa contra o time mais fraco. Aí eu coloco o Tite, coloco o Sebadios. Mas jogo grande, tem que ir o Benevenuto, tá certo? Tem que ir o Brits. Fazendo parênteses, o Brits aqui estava suspenso, não poderia jogar, tá certo? Então entra com o Benevenuto, que é o nosso melhor zagueiro ali, tá certo? Vai com o Tite, coloca o Benevenuto do lado dele, não coloca o Sebadios, que é outro zagueiro que não traz confiança. Só coloca 2 zagueiros que não passam confiança num clássico, tá certo? Fortaleza não só ressuscitou o Ceará naquele primeiro jogo, como mais uma vez deu mais motivação para o Ceará. O Ceará é um time grande, é o nosso maior rival, nós estamos rivalizando contra o Ceará, tá certo? E o Fortaleza fica dando lenha ainda para o Ceará, perdendo 2 partidas seguidas, de uma maneira vergonhosa, sem mostrar o mínimo poder de reação. Não dá, pessoal, não dá, tá certo? O Vojvoda é um excelente técnico, mas toda vez ele tem essa teimosia de insistir com os jogadores, de insistir ali num esquema que não dá certo. Lucas Sacha, Zé Welles, não dá certo esses dois, tá certo? Pode ser que no futuro eles melhorem, mas ambos estão ruins, tá certo? Não dá certo. Foi também esses dois jogando contra o ABC, que foi um Deus nos acuda. O time perdeu todo o meio campo ali, a sua qualidade. Não dá certo. Lucas Sacha e Zé Welles, tá certo? Eu sei que ele quer recuperar esses jogadores, são jogadores importantes,
Mas, cara, coloca um e bota um outro ali melhor do lado dele. Os dois juntos não dá certo. Ceballos e Tite não dá certo. Tá certo? E Silvio Romero e Lucero, na minha opinião, são dois jogadores que também não dão certos. Ambos são matadores, ambos não têm aquele poder de quebrar a marcação, de sair e tal. Ah, mas o Silvio Romero e o Lucero deu certo contra o Náutico, né? Enfim, mas, cara, pegar o Náutico reserva e tal não é parâmetro, pessoal. Não dá certo dois jogadores ali que tem a característica semelhante. Você tem que botar um ponta, até mesmo para trazer dor de cabeça para a zaga, entendeu? Você bota lá do Lucero e Romero, pessoal, é perder poder de fogo ali, no sentido de ir para cima, de ter um atacante agudo, de marcação, de até mesmo achar falta, buscar pênalti, que é o que o Romarinho faz, que é o que o Guilherme faz, tá certo? Então poderia entrar ali com o Guilherme. O Guilherme jogou poucos minutos na partida contra o Maldonado. E lembrando, a partida contra o Cerro só é quinta. Então, domingo, que foi ontem, dá para a pessoa descansar até quinta-feira. Tá certo? Então, assim, e ele botou o Tite, que é o jogador que tem menos poder de recuperação. É o Tite, ele colocou o Tite para jogar. Sendo que o Tite já havia jogado domingo, quinta-feira, e jogou agora desse domingo. Então, se fosse para poupar, pouparia o Tite, que é o jogador mais com a idade mais avançada e que tem essa marca, né, esse estigma de que ele não consegue jogar duas partidas seguidas em alto nível. E ele colocou o Tite. Então, não entendi essa questão. Claro que ele tem estudos fisiológicos, mas, enfim, é lamentável a escalação. Não só a escalação, como a mexida. Demorou demais para mexer, mexeu equivocado, tá certo? E o Fortaleza não conseguiu. E outra, o que vem na minha cabeça, não entra. Se vai colocar esses caras no segundo tempo, por que não já começa jogando e aí tira no segundo tempo para poupar? Porque eu tenho certeza, se o Fortaleza entrando com o time titular, o Fortaleza poderia ali fazer 1-0, 2-0, e aí tira os caras, mas não. Coloca o time reserva, o time que não dá liga, não tem intensidade, sai perdendo por 2-0, depois joga os titular para buscar um resultado, corre em dobro. Enfim, não entendo essa questão de entrar com reserva e durante o jogo botar os titulares para correr em dobro, para buscar um placar. Isso não me vem à cabeça, tá certo? Também não entendo isso. Enfim, pessoal. E assim, não estou questionando a questão de entrar com o time reserva, não. Que entre, mas que entre com o time minimamente ali organizado, tá certo? Então, assim, foi lamentável perder para o Ceará. Não só perder, mas perder da maneira, dando moral para o Ceará, tá certo? Porque agora vai vir aí uma semifinal de cearense. Dificilmente o Ceará vai de novo envergonhar sua torcida perdendo para o Iguatu, porque o Ceará agora está mais ajeitado, né? O Mourinho, o técnico do Ceará, está ajeitando o time do Ceará. Então, na minha opinião, o Ceará vai passar para a final do Cearense, que é a nossa segunda competição mais importante. Esse penta, o Fortaleza tem que conseguir esse penta, tá certo? Para a nossa história, para a questão de conseguir um penta disputado dentro de campo, com times participando, jogando. E não penta conseguido no tapetão, de forma vergonhosa, como é o penta do Ceará, tá certo? Você olha a súmula lá, não tem quantidade de gols, não tem vice, um arremedo de um duplo escarpado, né, jurídico, que deu esse título para o Ceará. Mas está lá, o penta do Ceará, ainda que fantasma, mas está lá, reconhecido. E o nosso será um penta conquistado de forma que todo mundo viu jogando. Cara, então é muito importante, não só para um penta, como para conseguir a hegemonia do estadual. Então, tem que entrar contra o Ceará agora daqui para frente, cara. Todos os jogos agora serão decisivos, né? Com o que tem de melhor, tá certo? Porque, repito, não pode entrar com o time desse jeito, tá certo? Já deu na cara que esse time não mantém o nível do time titular, tá ok? E, enfim,
E agora será a decisão contra o Cerro, né? Quinta-feira agora. O Cerro jogou contra o Olímpia lá no Paraguai, empatou 2-2. O jogo será aqui no Castelão quinta-feira, parece que o horário mudou, vai ser 7 horas da noite, um horário muito ruim, né? Por conta que as pessoas estão saindo do trabalho, não dá tempo de ir para casa, voltar, o trânsito muito engarrafado, porque é horário que os torcedores estão saindo dos seus trabalhos, né? Então, horário muito ruim, 9 horas era melhor, tá certo, mas antecipou para 7, se fosse pelo menos 8 ali, daria um horário bom, mas 7 horas da noite é um horário ruim, mas eu sei que a torcida vai comparecer, porque é um jogo muito importante, né? O primeiro jogo, né, contra o Cerro Porteño, e, enfim, virar a chave, cara, eu sei que machuca demais perder o clássico. Pô, ontem eu vi o jogo do Grêmio Internacional, o jogador internacional dando a entrevista lá, cara, quase chorando, meu, porque a gente sabe que perder um clássico é muito ruim, muito ruim, muito doloroso, tá certo? E cara, eu espero muito que essa derrota para o Ceará não desanime a torcida, porque é outro campeonato, pessoal. Fortaleza precisa muito fazer um bom resultado nesse jogo contra o Cerro Porteño para levar a partida de volta lá no Paraguai com mais confiança, com mais tranquilidade. Então, torcedores, por favor, compareçam em peso, façam aquela festa como fez contra o Maldonado, não esmoreça por conta dessa derrota, que, repito, é muito sofrida, mas sim, é uma derrota que mais uma vez o Fortaleza poderia perder, certo? O Fortaleza não foi eliminado, tá certo? O Fortaleza, assim, perdeu a chance de ser primeiro do turno, tá certo? Só a catástrofe agora daria a primeira colocação para o Fortaleza. O Sport está muito bem, né? Ainda tem uma partida a menos, então dificilmente o Fortaleza será o primeiro do grupo com essa derrota. Que ele ficar em segundo, mas assim, vai classificar, Então é uma derrota que no aspecto de classificação teve danos? Teve, mas tiveram danos? Tiveram, mas foi nessa questão de ser primeiro ou segundo. Mas ainda, repito, perdeu para o Ceará no momento que poderia perder, digamos assim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Estou dizendo que o Fortaleza não perdeu um título, não foi desclassificado, tá certo? Mas a partir de agora, todos os jogos do Fortaleza, agora, Cerro, Ferroviário pela semifinal, depois do Cerro na partida de volta, só decisão, entrar com o que tem de melhor, tá certo? E ali contra o Santa Cruz, a última partida pela Copa do Nordeste, aí o Fortaleza pode entrar com um time alternativo, tá certo? Mas repito, ainda que seja um time alternativo, que seja um time minimamente organizado em campo, tá certo? É isso que a torcida quer. Não é porque vai entrar com um time alternativo que vai entrar assim como já ganhou. O time de Série B, o Ceará, nós temos elenco ainda que alternativo superior. Não. O time alternativo do Fortaleza é um time bom, mas não é um time principal, tá certo? Ele meio que iguala as forças com o time titular do Ceará, por exemplo. Então, assim, voltando ali raciocínio, ir com o time principal, perdemos essa, não pode, foi assim, a derrota que poderia perder, repita, tem um jogo contra o Santa Cruz ali, que não vai valer muita coisa, que o time ali, a classificação já vai estar meio que já da Copa do Nordeste contra o Santa Cruz, já vai estar os times já sabendo as suas posições. Então esse jogo contra o Santa Cruz é o único que o Fortaleza ainda pode colocar ali algum jogador para recuperar, né? Porque a gente, só aqui, né? Cadê o Júnior Santos, né, cara? Cadê o Júnior Santos que não entra? Esses jogos assim que Fortaleza pode dar o luxo de fazer alguns testes ainda, que foi esse jogo contra o Ceará, tá certo? Já que ele entrou com um time alternativo, o Júnior Santos sequer entrou. E, cara, ninguém entende, né? Essa barração do Júnior Santos. Parece que, não sei se ele não tá treinando bem, enfim, mas não entra, cara. O cara é que vai entrar, jogador caro demais, enfim, tem que entrar. Então é isso, cara. Lamentar mais uma vez essa derrota dupla, né? Não só dentro de campo, como ali fora de campo, né? Na arquibancada. Essa questão da teimosia do Vojvoda, no ano passado, o Vojvoda, ele mudou o esquema tático, porque a torcida estava lá fazendo protesto, pedindo para ele mudar o esquema, e ele aprendeu com os erros, tá certo?
Mas ele continua ainda insistindo em alguns jogadores, né? Que creio que ele tem que começar a repensar, tá, ok? Ainda mais daqui para frente, que só é decisão, certo? Então é isso, galera. O vídeo ficou um pouco longo, porque eram muitos assuntos, né? Um desabafo aqui desse jogo. Perder um clássico sempre é muito ruim, né? Ninguém quer perder, ainda mais da maneira, mas repito, poderia perder, calma, tudo bem, mas tem que tirar lições para os próximos jogos, porque daqui para frente não tem margem mais para ir, ok, pessoal? Então é isso, curtam, deixem o seu like, se inscrevam, comentem, tá certo? Fiquem à vontade aí, canal de vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e é isso, um abraço, até mais.